Muito bem, senhores. Hoje a gente vai aprender como criar storytelling com synths no Psytrance. Eu vejo que a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades depois de kick bass que a galera tem, é na construção de synths. As pessoas não sabem o que colocar, que hora colocar, e aí acontece que a música ela vai ficando sem sentido, ela fica sem história, sem coesão, sem coerência. E as pessoas se perdem no meio do caminho. E quando elas se perdem, o que elas fazem? Elas começam a inventar coisas novas, coisas diferentes e colocar um monte de break no meio da música. É claro, porque se você não consegue manter uma coerência, uma história que se desenvolve, você vai mudando a track a cada frase. E isso é meio prejudicial, né? Claro, a arte é livre, você faz do jeito que você quiser, mas na perspectiva da pista que está ouvindo aquela track, a pista precisa de uma certa construção para entrar em transe, para entender o que está acontecendo. Então, se você observa músicas de grandes artistas, como a gente tem essas amarelinhas aqui, eu não vou tocar para não tomar strike aqui, mas a gente começa a estudar essas músicas, você percebe que elas têm uma coerência, uma construção de síntese. E isso tem sido objeto de estudo para mim há muitos anos. Eu estudo isso há muitos anos e eu curto isso, eu curto entender e é uma ciência da qual poucos têm propriedade para falar, porque até mesmo os produtores de Psytrance, eles fazem isso de forma intuitiva e muitas vezes não sabem explicar de forma muito didática o que acontece. Então, o meu objetivo, a minha meta é transformar esse conhecimento em algo que possa ser aplicável, algo como um protocolo que você pode seguir e produzir com criatividade a partir do momento que você entende o negócio. E se você quiser se aprofundar no sound design do Psytrance, eu estou desenvolvendo um workshop, vou deixar o link abaixo do vídeo aqui. Quando você estiver assistindo esse vídeo, eu não sei se ele já vai ter sido realizado ou não, porque vai ser ao vivo, mas você pode acessar a gravação também, tá? E a gente vai se aprofundar muito na construção de synths do Psytrance. Então vamos lá, senhores. Primeira coisa que você precisa entender para começar a dominar o storytelling no Psytrance, para começar a construir synths com autonomia, com liberdade, com criatividade, é entender quais são as categorias de elementos que a gente tem na música. Talvez você esteja pensando agora, mas eu já sei isso, eu já domino essa parada. Mas pela perspectiva que eu vou te passar aqui, talvez você não domine tanto assim. Bom, a gente tem em qualquer Psytrance kick bass, ok? A gente tem em qualquer Psytrance drums. Isso aqui é o que todo mundo faz, tá óbvio. Agora, a próxima categoria de elementos que eu quero que você entenda muito bem são os shot ambiences, que são elementos espaçados. E eu quero que você entenda o papel deste elemento e não o timbre em si. O timbre, você pode pegar samples, presets, pode ser criativo, pode fazer um monte de coisa, pode gravar o seu vocal, mas você precisa entender o papel deste elemento dentro da música. É isso que eu quero que você entenda, que ninguém fala sobre isso, tá? Ninguém fala sobre isso. Então, qual que é o papel dos shot ambiences? Eles são quase como uma ambiência, mas eles ainda têm o seu papel ali percussivo, rítmico, mas eles são elementos muito mais ambientes, mais atmosféricos. Então, eles estão aqui nesses rosas aqui. Vamos pegar alguns aqui para a gente ver como que eles se comportam. Olha só, o que são os shot ambiences? Peraí, vou colocar a partir daqui, ó. Percebe? Percebe como eles estão espaçados, ó? E eu gosto de categorizar até junto com os effects aqui, que eles basicamente fazem parte de um mesmo grupo, eu diria. Ó. Olha como eles vão se conversando. Acaba esse, começa esse. Desceu, vai subir. Desceu. E vai subir. Desceu. Isso são os shot ambiences.
Agora, junto com a música, olha só o que acontece. É o começo da música, né? Então, onde que esses elementos eles vão estar presentes? Mais no começo, eles podem estar presentes para o meio também, mas eles são as estrelas aqui no começo da track, às vezes num drop, às vezes no final da track. Então, a gente tem esses elementos aqui que são os shot ambiences, beleza? Depois, a gente tem uma segunda categoria, que é aí que o bicho começa a pegar. É aí que começa a ficar interessante, que são os shots dry, também conhecidos como aquelas conversas de synths. E aí você pode usar o que você quiser nessas conversas de synths aqui. Tem técnicas infinitas para você criar esses elementos aqui, que são esses aqui, ó. Pode ver que tem bongô aqui. Qual que é a característica disso aqui? Por que que isso aqui é importante? Isso aqui é o que dá o corpo rítmico da track. É isso aqui que faz o balanço da track. Você vê na pista, muitas vezes você coloca elementos repetitivos e aí você tá tocando, você olha pra pista, o cara tá dançando e ele tá cantando junto com a sua música. Pam, 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 pam. Porque tem um papá na música. E aí você olha as pessoas na pista, elas estão lá, pam, 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 pam. Porque elas entenderam aquilo, elas assimilaram. É nesse momento aqui que as pessoas começam a dançar. É o groove, o swing. É a parte mais gostosa e mais complicada até de criar da track também. Porque você tem que tirar um groove da sua alma, né? E colocar aqui. Mas é a coisa mais gostosa que tem. Ó. Beleza? O grande segredo aqui é criar bons grooves. E você entende que são elementos muito repetitivos. Você começa por esses mais repetitivos, assim, ó. Aí você vai colocando respostas pra ele, tipo assim. Ó, um pergunta e outro responde. Aí você vai colocando alguns intermediários. Alguns ao contrário. Tipo esse aqui, ó. Uma coisa muito importante aqui é deixar espaços, tá? Os espaços nesse groove aqui são tão importantes quanto os elementos que tocam. E aí o que mais que a gente tem? A gente tem algumas ambiências de fato, que são aquelas texturinhas. Onde que vai ter isso aqui? No começo da track, no break, esse tipo de coisa. Você não vai encher sua track disso aqui, porque ela fica cozida. Ó. Você não vai colocar em muitos momentos. Vai ter mais no break, na intro, uma sessão ou outra que você quer trazer um pouco mais de emoção. Tá? E aí você pode ver que a sua música, ela começa mais com os shots espaçados, ambientes, depois ela vai ganhando mais desses shots dry aqui. Olha como eles vão entrando lentamente e aqui eles estão no full glory, né? Cheios aqui. Mas aqui, ó, eles estão entrando, ó. Conversando com esses outros ambientes. Então, eles formam esse esqueleto rítmico. Então, esse cara laranja aqui, ele trabalha muito junto com a bateria. É como se fosse o mesmo corpo. Eu chamo de corpo grúvico.
é esse conjunto de synths junto com a bateria. Aí a gente tem os shots ambiências, que são mais junto com as ambiências e effects aqui também. Peraí que eu fiz merda aqui. Pronto. E aí, a gente tem os effects, já falei, né? E a gente tem um próximo grupo de elementos, que são os sequences. E os sequences são os elementos que você vai utilizar mais no clímax da sua track, em sessões em que você tem maior energia, onde o bicho vai pegar, sabe? São, por exemplo, esses daqui, ó. Nessa categoria de sequences, a gente tem arpejos, esses elementos sequenciados, eventualmente uma melodia. Então, são elementos, os principais da track, esses daqui, tá? Deixa eu até pintar eles de laranja aqui, porque eles são todos laranja. E aí eu vim trazendo esse sequence aqui, por exemplo, esse aqui. Eu vou até colocar um auto filter pra gente. É legal que você introduza eles antes deles entrarem na full glory. Vai entrando devagar, assim, ó. Tipo assim, ó. Vai entrando até aqui e tal, aí aqui entra cheião. Então ele ficou assim, ó. Vamos ver como é que fica no contexto? Vou tirar esse aqui. Aqui tá acabando esses shots dry, ó, estão secando, vão sumindo. Acho que eu vou tirar um pouquinho aqui. Que já tem esses dois aqui fazendo um fio. Aí, claro que você vai fazer automações nesses caras, né? Por exemplo, é legal um flanger. E aí você pode colocar outros sequences complementares, mas não tirando o brilho dele. Esse aqui é o principal. Você pode colocar outros acessórios, mas em cada sessão da sua track vai ter um protagonista. Entenda isso. Cada sessão da track tem um protagonista. Esse aqui é um cara que tá... Ele vai estar mais baixo. Ele vai estar de suporte. Ele não é protagonista. Nem acho que coube, tá? Sinceramente, não acho que ele caberia aqui muito bem. Vamos ver esse outro aqui, que eu não sei qual que é. Vamos ver se esse aqui de suporte vai ficar bom. Transformar isso aqui num break. Ó. Break on.
Então, qual que é a pegada do storytelling? A gente começa com synths mais espaçados, depois a gente vai colocando esses shots dry em conversas mais simples, as conversas vão ficando mais complexas. Em alguns momentos a gente tem esses sequences, que geralmente são depois do break, são naquele dropão final, que você vai ter esses elementos aqui. Claro que depende da música, né? Às vezes você tem um Burning Noise que logo no começo ele já põe bastante sequences, ele vai usar bastante sequences. E aí ele muda a intensidade da agressividade desses sequences ao longo da track, né? Em alguns momentos eles são mais sutis, em outros momentos eles são mais complexos, eles descem a chinela um pouco mais. E com isso, fica muito fácil agora você produzir Psytrance. Entendendo essas categorias aqui, ó, shots ambience, shots dry, são as conversas de synths. Os sequences, que são os leads, os arps, as melodias. Ambiências e effects, pronto, acabou. Agora fica fácil. Ah, quero criar essa conversa de synths aqui com vocal e percussão. Pô, eu posso fazer uma sessão somente com elementos percussivos, em vez de synths. O Eclipse tem uma música assim, que entra um dropão que é só percussão fazendo essas conversas aqui. Eu posso pegar um vocal e fazer um sequence com vocal. O Tristan faz muito isso. De pegar um vocal e fazer esse sequence com vocal. Então eu tenho liberdade. A partir do momento que eu entendo quais são esses elementos aqui, eu tenho liberdade para criar do jeito que eu quiser. E é aí que começa a construção da sua identidade sonora. Você constrói a sua identidade sonora, mas antes disso, você precisa entender a fisiologia do Psytrance, que eu chamo de o código do Psytrance. E é exatamente isso que eu vou me aprofundar muito mais no workshop de Sound Design para Psytrance, que eu estou organizando. Vai rolar dia 7 de dezembro, às 14 horas, vai ser ao vivo, mas você pode acessar a gravação também, se você quiser, tá bom? Então, vou deixar o link abaixo do vídeo aqui, tamo junto e a gente se vê aí nos próximos.